Muito boa tarde. Quero recepcionar todos vocês. Vamos dar início, então, à 37ª live da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB Santo André. Eu sou Rosa Ramos, sou presidente da comissão. Sejam todos muito bem-vindos. Quero saudar inicialmente nossos convidados especiais desta tarde, a doutora Gabriela Sodano, a doutora Mariana Lacerda e o engenheiro Fernando de Souza. Cumprimento a todos que nos assistem, toda a advocacia andriense. Estamos dentro da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo André. Desta forma, registro aqui meus cumprimentos à minha presidente, doutora Andrea Tartucci, nossa líder jovem presidente, e cumprimentando a eu externo os cumprimentos a toda a nossa diretoria, aos conselheiros, demais presidentes de comissões. Bom, como eu disse, mais uma live da comissão, 37ª, nós fizemos 25 lives para tratar do tema de educação ambiental, inclusive o Fernando, que já esteve aqui conosco para tratar desse assunto, e a partir da 26ª, ampliando, né, o nosso escopo, agora com este formato EESG. Né? Nós temos a certeza que este é o caminho, é levar ao debate este tema, este novo formato da aplicação da sustentabilidade, compartilhando também outros conceitos como o econômico e de governança. A nossa proposta das lives, ela é ampla, né? Ela é basicamente uma campanha, ou seja, no sentido de mobilizar pessoas, empresas, instituições. Certamente, em algum lugar, nossa mensagem vai chegando aí diariamente, as nossas lives, elas ficam gravadas, ficam dentro da comissão, né? Na fanpage da comissão, e dessa forma a gente vai ampliando o debate nessa que é talvez a questão mais importante para as pessoas e para o planeta. A nossa meta é chegar até a 50ª live agora tratando deste tema, a ESG, e depois, a partir da 51ª até a 100ª, nós iremos, então, iniciar uma discussão, uma ampla discussão também sobre os ODS, né? Afinal, nós estamos muito perto dos Objetivos do Desenvolvimento, que é 2030, as metas foram desenvolvidas para serem atingidas até 2030, portanto, tempo muito curto, porque temos já menos que 10 anos para atingir esta meta. 2030 está aí, faltam menos de 10 anos, e com um grande detalhe avassalador, né, para todos nós, para o mundo, que é a pandemia. Afinal, quando esses objetivos foram estabelecidos, ninguém imaginava que nós fôssemos passar por isso, né? Tenho certeza que eu acho que esta não é uma preocupação só do nosso país, embora temos este último acontecimento horroroso, né? Nós conseguimos ganhar dos Estados Unidos nesses índices de mortes pelo Covid, quer dizer, isso amplia a nossa preocupação. Bem, aqui, regionalmente, né, falando unicamente da nossa comissão, a gente tem esse objetivo de levar esse conhecimento. Cada live nós trazemos 2, 3 profissionais, não só da área jurídica, como eu colocava aqui para os colegas. A gente, para falar de sustentabilidade, devemos compartilhar isso com várias outras atividades. Levamos dados e informações sobre esse tripé da sustentabilidade e também ouvimos empresários, instituições, representantes de toda a sociedade. Afinal, o objetivo é o planeta como um todo, né? E o que é ESG, né? Basicamente, eles são 3 critérios que os investidores que iniciaram com esse conceito utilizam, mas agora amplo também, no sentido de que não só grandes como médias ou pequenas empresas também devem se preocupar. E é para isso que a gente está aqui hoje com esses 3 painelistas espetaculares,
a quem nós vamos inicialmente passar a palavra para a doutora Gabriela Soldano. Faço questão aqui inicialmente de fazer esta apresentação falando do seu currículo, né? A doutora Gabriela Soldano Garcês, que é advogada, professora permanente do programa de pós-graduação estrito sensu da Unisantos, ela que é pós-doutora pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, doutora em Direito Ambiental Internacional pela Universidade Católica de Santos. Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora. Obrigada, Eva. É uma honra e uma felicidade bastante grande estar aqui com vocês hoje para discutir esse tema que é tão necessário, como a senhora bem disse, para que a gente possa alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficaz. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E temos também a doutora Mariana Duarte Garcia de Lacerda, que também é advogada, é mediadora, é porta-voz estadual da Rede Sustentabilidade, é mestre em Direito das Relações Sociais, Direito Comercial pela PUC São Paulo e em História da Arte pela Unifesp. É ex-chefe de gabinete da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Boa tarde, muito obrigada. A doutora Mariana é uma advogada que a gente tem, na verdade, por uma pessoa queridíssima, né, que é o doutor Mário, que nos deixou recentemente, doutor Mário Duarte Garcia. É uma pessoa que sempre esteve muito próxima da nossa instituição, da OAB São Paulo, foi presidente estadual e nacional da nossa casa, de maneira que tê-la aqui hoje, eu faço questão de ressaltar isso como uma homenagem a este querido jurista e pessoa que nos deu muita luz durante muitos anos, né? Foi um exemplo para nós, uma pessoa que nós levaremos como um baluarte, um maestro da nossa profissão, alguém que toda vez que nós nos tivermos dúvida, né, de alguma coisa, eu acho que o doutor Mário virá à nossa mente. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Rosa, agradeço muitíssimo o seu convite, agradeço a menção tão carinhosa que a advocacia sempre faz questão de ter para com o meu avô, que realmente vai fazer muita falta, principalmente nesse momento. Meu avô que sempre foi um defensor intransigente da democracia, da advocacia, dos direitos humanos, né? Enfim, mas que eu acho que deixa aí um legado e que vai sempre estar iluminando a gente aí, realmente, quando a gente precisar dessa referência, ele permanecerá aí como essa referência. Agradeço também a recepção tão calorosa comigo, que, de fato, assim, tenho trabalhado aí já na parte da gestão pública e da parte mais política, que também de certa forma, uma herança do meu avô, né? Embora ele tenha sido tudo isso na figura do advogado, e também foi secretário, né, de Justiça, enfim. Então, agradeço muitíssimo e é um prazer estar aqui com a Gabriela Soldano e com o Fernando, que certamente tenho muito a aprender com vocês. Nós que agradecemos. E temos também o engenheiro Fernando de Souza, ele que é diretor técnico da Veritas Gestão Socioambiental, é mestre em Engenharia de Produção, pós-graduado em Engenharia de Segurança e Administração Industrial, professor da Unip, do SENAC, da FEI, especialista em sistemas de gestão e gerenciamento de risco. Obrigada, Fernando, mais uma vez, registro também os nossos agradecimentos para o Dr. Vitor de Souza, né, que você também conduziu aí nessa profissão linda que ele exerce, faz um papel fantástico, e o mais importante de tudo do Vitor é que é assim, né, ele veio para a nossa comissão, tem feito um trabalho excepcional lá para a gente, contribuindo, né, com todos,
Eu sempre digo assim, que quando um advogado presta este serviço voluntário para a classe, ele engrandece a toda a classe, né? Porque nós estamos aqui voluntariamente transmitindo o conhecimento, levando ao debate temas importantes, e isso serve não só para a classe, inclusive, mas para toda a sociedade. Então, Fernando, obrigada por trazer a sua contribuição nesta matéria, na tua área de especialidade, todo o teu conhecimento, tua experiência. Muito obrigada, bem-vindo. Boa tarde a todos, a todas. Eu que agradeço a sua gentileza, me convidar novamente, ter a oportunidade de trocar experiência. Como falou muito bem a doutora Mariana, é um momento da gente aproveitar essa oportunidade para aprender mais. Nós aprendemos todos os dias, né? Como falou muito bem a doutora Gabriela também, é uma oportunidade para a gente ter foco e estabelecer diretrizes nas questões da evolução desse tema como um todo, para que ele seja, pelo menos, minimamente eficaz. E obrigado pelas suas palavras em relação ao meu filho. Eu fico orgulhoso e espero que ele possa produzir mais do que você vem recebendo dele. E a minha presença aqui, ele me indicou exatamente por conta do meu histórico, de toda a minha experiência, de toda a modelagem prática que eu carrego e como eu sempre tratei isso junto com a minha família e com os meus filhos. Então, essa é uma oportunidade de continuar compartilhando essa experiência. Obrigado mais uma vez. Travou, doutora? Não sei se acho que a Rosa... Acho que deu uma travada, sim. Sempre acontece com ela. São os pontos negativos desse novo normal, se a gente pode chamar assim, que estamos vivendo ultimamente, não é? Porque estamos tentando todos nos adaptar, não é? Saiu a mensagem. Ela está iniciando a gravação. Olá, voltei por aqui. Voltou. Estamos muito bom. Com essa oscilação, mas eu ouvi até a finalização da fala que eu ouvi do Fernando, foi em relação ao Vitor. Ordem dada, daremos mais funções ao Vitor, viu, Fernando? Pode deixar. Bem, vamos então passar para a doutora Gabriela Sodano para iniciar então a sua palestra. Doutora Gabriela, está com você. Bom, muito obrigada pelo acolhimento, pelo caloroso convite de estar aqui hoje. Fico muito feliz por estarmos presentes debatendo esse assunto que não é tão importante e, volto a dizer, nesse momento, para que a gente possa estabelecer realmente metas efetivas para o futuro, né, reais, que a gente possa realmente alcançar, e não metas falaciosas ou metas que a gente tenha ainda mais tempo do que objetivamente até 2030, como os ODS. E eu já vou me auto-oferecer para voltar depois, quando falarmos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para que a gente volte novamente para conversar sobre os ODS. Não sei quanto aos outros que estão aqui presentes, mas os ODS, a Agenda 2030 é realmente um dos meus objetos de estudo mesmo, porque efetivamente nos falta ainda muito para que a gente alcance as cidades sustentáveis, como prega, por exemplo, o ODS 11 da Agenda 2030. Eu aqui hoje separei com vocês, a pedido da doutora Rosa, o tema sobre governança e desmatamento, para que a gente possa conversar um pouquinho. Governança, responsabilidade social e desmatamento, ou soluções para o desmatamento. Pretendo me ater dentro do tempo, então qualquer coisa a senhora vai me fazendo um recadinho aqui, que eu estou falando demais já, por favor, obrigada.
Antes de começar efetivamente a falar sobre as condutas de soluções sobre o desmatamento, acredito até que os senhores já tenham tido live sobre isso, mas eu queria conversar um pouquinho sobre governança em si, sobre o que seria esse aspecto da governança, o que é, afinal, essa governança que nós temos tanto falado nos últimos anos e muito aplicado nos últimos anos, e algumas vezes aplicado, inclusive, de forma incorreta, de forma indevida, ou não eficiente, não como deveria ser. A humanidade como um todo, nosso planeta, tem passado por alguns problemas, algumas questões globais que merecem discussão um pouquinho mais aprofundada e, inclusive, na busca por soluções que ultrapassam o que nós chamamos de clássicos sujeitos de direito internacional. Nós temos, por exemplo, questões como refúgio, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, petróleo, meio ambiente, desmatamento, que buscam soluções ou que querem soluções, são temas tão importantes que as soluções não podem mais ficar numa abordagem clássica centrada apenas nas questões dentro das fronteiras de cada estado, como soluções individuais e até mesmo, por que não dizer, a gente pode até qualificar como soluções egoístas, porque dizem respeito apenas ao que acontece dentro das fronteiras de cada um dos estados, que são soluções já bastante consagradas pelo direito internacional público, que é a minha área de estudo, é a área, inclusive, que eu leciono na universidade, sou professora de direito internacional, público e privado, mas são entes tradicionais, os estados e as organizações internacionais, na busca por soluções. Estas soluções têm de ser inovadoras, têm de ser diferenciadas. Quando a gente fala sobre assuntos como poluição transfronteiriça, poluição de mares, resíduos espaciais, lixo espacial, como antes chamávamos, que são questões voltadas ao meio ambiente, desaparecimento de espécies, desertificação, aquecimento da atmosfera, mudanças climáticas, que está super em voga agora, tendo em vista a cúpula de líderes mundiais sobre as mudanças climáticas, promovida pelo governo Biden na última semana, onde inclusive o nosso presidente falou, não ouvido pelo Biden, inclusive, que se retirou da sala quando o nosso presidente começou a discursar, a chuva ácida, o acúmulo de resíduos sólidos aqui em terra, já que eu já havia falado dos resíduos espaciais anteriormente, e é claro que o desmatamento. Estas soluções anteriormente já consagradas pelos clássicos sujeitos de direito internacional, que aqui nomeio como estados e organizações internacionais, que ficam adstritas a um único território, a uma única fronteira, não são mais eficientes para estes problemas que se tornam globais. As questões são globais, os problemas são globais, e é, portanto, necessário buscar novas soluções, que não podem mais ficar aprisionadas às fronteiras dos estados. São soluções que se sobrepõem aos limites fronteiriços, geopolíticos estabelecidos pelos estados, mas que precisam, portanto, de um novo tipo de enfrentamento no que diz respeito ao direito internacional. É uma solução que nós aqui estamos chamando, no estudo destas novas formas de solução destes problemas, como soluções integradas, como soluções comuns, como soluções eficientes, que criam uma nova arquitetura mundial, que possibilita a ampliação da participação na busca por uma solução mais eficiente, mais sustentável, mais solidária, mais inclusiva. E, obviamente, busca essa participação não só na implementação, como na posterior execução, como na posterior fiscalização destas mesmas soluções que foram pensadas em conjunto. É uma nova abordagem proporcionada pelo direito ambiental internacional que permite um novo regime que abriga a possibilidade que a gente utilize instrumentos tanto jurídicos com o auxílio de novos atores no cenário internacional, que tem grande influência no cenário internacional, como, por exemplo, empresas transnacionais, indivíduos, como, por exemplo, ONGs, organizações não governamentais, para o enfrentamento dessas questões de modo verdadeiramente global, não mais centrado num único Estado. E isso é a governança. Quando nós permitimos que novos instrumentos, uma nova arquitetura se desenhe ao redor destes problemas, buscando soluções inclusivas, eficientes, sustentáveis, utilizando de instrumentos complexos, num combinado de instrumentos jurídicos, como, por exemplo, tratados internacionais, convenções, mas também não jurídicos,
como, por exemplo, resultado de painéis, pesquisas da comunidade científica, resultado, por exemplo, da cúpula de líderes mundiais que estava acontecendo até semana passada, até ontem. Nós estamos falando de soluções inter e multidisciplinares, em simbiose com outras áreas do conhecimento, engenharia, informação, tecnologia, informática, e estas áreas do conhecimento são muito mais do que necessárias para que as soluções sejam efetivas no que diz respeito ao meio ambiente. Estes novos atores não estatais, porque não são estados nem organizações internacionais, devem enfatizar a preservação da qualidade de vida, baseado aí no desenvolvimento sustentável, nas suas 3 vertentes, que é o ambiental, o econômico e o social, por meio de uma governança global que expresse verdadeiramente os problemas, os anseios, os interesses dessa nova sociedade internacional. Essa expressão se tornou bastante comum no final ali do século XXI, nas áreas de ciências humanas e ciências sociais, como sendo imprescindível para o desenvolvimento econômico e social deste novo modelo sustentável ou sustentabilidade, e que abrange não só uma área, como, por exemplo, jurídica, mas abrange, na verdade, instrumentos em simbiose combinados com diversas outras áreas do conhecimento, político, tecnológico, cultural e social, ou seja, não são soluções dispostas por uma única área, nem para um único país. São soluções integradas, porque, como a gente sabe muitíssimo bem, o meio ambiente não respeita fronteiras. Não tem como a gente pedir para a poluição transfronteiriça parar de avançar, tendo em vista que a fronteira de outro país vai ser alcançada. São problemas que extrapolam, portanto, a sua utilização clássica pelos estados e organizações internacionais, mas que buscam um compromisso mais efetivo para o desenvolvimento sustentável. São organizações voltadas ao desenvolvimento, adotando políticas sociais, econômicas e ambientais mais rigorosas do que aquelas que nós temos hoje, mesmo não tendo instrumentos jurídicos propriamente ditos, já que podemos utilizar instrumentos não jurídicos, mas garante, aliado a toda essa realidade, um papel mais ativo de cada um de nós, um papel mais ativo de cada cidadão e dos agentes locais, e inclusive subnacionais, como prefeituras e estados federativos. É necessário que a gente comece a pensar nessa boa governança para o reconhecimento de que esses problemas comuns, que nos são comuns, entre países, entre pessoas, entre ONGs, entre empresas, exigem soluções que sejam pensadas e aplicadas também em comum. E isso é a participação ampliada, chave nesse processo, que tem ganhado muito protagonismo internacional, que é promovida por meio da governança. Ou seja, a governança é uma gestão de pluralidade de atores, e que, obviamente, aqui eu não estou negando a existência do Estado, muito pelo contrário, mas eu estou dizendo que essa nova conjuntura, arquitetura internacional, não depende diretamente da existência do Estado e pode procurar novos mecanismos que estejam ao lado do Estado efetivo, como que acontece, por exemplo, com a paradiplomacia, que é aquela feita ao lado da diplomacia oficial dos Estados, porque, por exemplo, feita por uma entidade subnacional, como aqui eu falo do estado de São Paulo, então, por exemplo, o estado de São Paulo. Creio que eu seja a única que esteja falando do litoral, que eu moro, vivo, trabalho, e digo que eu sou efetivamente caiçara, porque amo minha cidade, eu falo de Santos, no litoral de São Paulo. E aqui a gente tem outros problemas que também exigem soluções conjuntas, como, por exemplo, a questão portuária, a poluição que advém do porto, ou a poluição que advém da falta de saneamento básico na cidade completa, que chega, obviamente, aos nossos mares. A gente tem uma atuação mais efetiva de outros atores, uma participação ampliada visando a solução destes conflitos, numa busca efetiva por consenso. E essa realidade aqui da nova arquitetura que a gente está conversando, é óbvio que tem de ser aplicada no que diz respeito ao desmatamento. Porque, como eu disse no início, a governança é necessária para que a gente resolva soluções que são globais, problemas que não são globais. E quanto mais a gente tiver governança efetiva, mais nós teremos possibilidade de término, de mitigação e, por que não dizer, de aniquilação do que nós chamamos de desmatamento. Quanto mais governança, menos desmatamento. Porque as estratégias para enfrentar o desmatamento das florestas
passam a incluir novos atores além dos clássicos estados e organizações internacionais, além dos clássicos governos. Porque se leis e instrumentos de repressão, como, por exemplo, sanções, penalidades, o chamado instrumento de comando e controle, que também pode ser aplicado por meio do direito ambiental, se estas ferramentas não são suficientes, e são, até hoje, as principais ferramentas que a gente utiliza nessa luta, a gente não pode deixar de falar que no combate ao desmatamento é preciso olhar para o setor privado, para a produção de commodities, por exemplo, a soja, com outros olhos e incluir este setor na nossa luta em face do desmatamento. Nós não temos que segregá-los, nós temos que agregá-los e procurar soluções que sejam em conjunto, não apenas opostas ou impostas pelo Estado, não só de comando e controle, mas cooperativas, sustentáveis, inclusivas, em que todos participem por meio da governança, para que a gente tenha efetividade lá ao final, não só no pensamento, mas também na execução e na implementação. Essas ações de comando e controle talvez tenham alcançado o patamar, um ponto em que elas poderiam chegar, e elas não conseguem mais avançar muito sem a cooperação destes outros setores, privados, setores de cooperativas, setores de produção de commodities, nós que podemos exigir essa fiscalização mais efetiva do poder público. É nesse momento que começam a surgir outras formas de solução deste conflito. Por exemplo, parcerias público-privadas, mecanismos de mercado que visem assegurar o desmatamento. Porque pensando numa sociedade global, é preciso entender que o objetivo alcançar o desmatamento é tão ambicioso que a gente só pode conseguir isso por meio de parcerias efetivas, inclusivas e sustentáveis. Trata-se da gente criar uma nova ética intergeracional com relação ao meio ambiente, e a gente pensar o meio ambiente agora com responsabilidade compartilhada. Porque nem que seja pelo medo da empresa ter sua história, sua reputação, sua honra associada à destruição de florestas e desmatamento, o que obviamente faz a empresa perder um valor ou um certo valor agregado, ou ao menos deveria ter este pensamento, é de se utilizar estas novas formas de responsabilidade compartilhada para que a gente alcance a efetividade no que diz respeito a estes mecanismos visando o desmatamento. Então, apesar da nossa realidade negativa, e nós vivemos uma realidade negativa no que diz respeito a este tema que me foi pedido para falar aqui hoje, porque desde 2012 a taxa de desmatamento, por exemplo, da Amazônia só vem aumentando, em razão de diversos problemas de toda ordem, como, por exemplo, a subversão a acordos internacionais e a legislação federal, a cada ano este número tem aumentado ainda mais, também aumenta, por outro lado, o número de empresas e de governos subnacionais, governos locais, que estão comprometidos com o fim do desmatamento, dentro das suas cadeias produtivas, e que visam a implementação do que nós chamamos, por exemplo, de compliance, que são instrumentos de responsabilidade social, socioambiental, voltada realmente à questão do desenvolvimento sustentável. Hoje, segundo uma estimativa da ONG Forest Trends, já são mais de 400 companhias no mundo que têm 700 compromissos voltados a esta realização de desmatamento, ou zero desmatamento, como nós chamamos. Vale lembrar que essas empresas produzem, compram commodities, como a soja, que eu dei de exemplo anteriormente, de países que têm cobertura florestal, como é o caso do Brasil. E porque, por isso, precisamos pensar em soluções conjuntas, que extrapolem os níveis transfronteiriços ou as fronteiras geopolíticas estabelecidas pelo Estado. Então, é possível que a gente pense, sim, em soluções tangíveis, propostas abordadas, como, por exemplo, pelo fortalecimento de agências ambientais, o investimento de tecnologia de monitoramento e fiscalização, a melhor integração de políticas agrárias, de políticas ambientais entre os diferentes níveis de governo, federal, estadual e municipal, o que até hoje não acontece e é muito prejudicial em relação ao meio ambiente, ou até mesmo pensar numa maior participação ampliada de cada um de nós, de cada cidadão, na busca por informação no que diz respeito ao desmatamento. Ainda temos pouca informação a respeito disso, e claro, gente, pouca informação com qualidade, confiável, e que a gente possa se basear para exigir e participar do debate junto aos poderes públicos.
Então, tanto a curto quanto a médio e a longo prazo, existem sim soluções que são baseadas em governanças de sustentabilidade, governança efetiva, que viriam, com o tempo, a diminuir esta sensação de impotência que nós temos com relação ao desmatamento. São soluções diferentes, estabelecidas por meio da governança, sendo certo até mesmo que essas soluções podem ajudar o Brasil a alcançar as metas do Acordo de Paris, que novamente tem sido muito discutido na última semana, tendo em vista a cúpula de líderes mundiais promovida pelo governo Biden, que reuniu aí mais de 40 líderes mundiais, para discutir justamente estratégias globais no combate às mudanças climáticas e à redução dos gases do efeito estufa, do GEE, como chamamos. E, inclusive, nessa cúpula, o presidente Biden afirmou que os próximos anos, a próxima década, será decisiva, será uma década decisiva para o combate às mudanças climáticas, e o desmatamento faz parte dessa decisiva no combate às mudanças climáticas. Mas também da Agenda 2030, nos conhecidíssimos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é preciso que a gente continue recebendo, por exemplo, recursos do exterior para a preservação da Amazônia, por exemplo, via Fundo Amazônia, e a gente pode fazer isso por meio da implementação de metas efetivas baseadas em governança. Mas é claro que para tudo isso é necessário viabilidade política, que é atualmente talvez o maior desafio que nós tenhamos a enfrentar no que diz respeito à questão ambiental. Que seja realmente uma entrave. O que pode, no fim do túnel, né, a luz no final do túnel, pode se apagar se a gente pensar que, se a gente não cumprir as nossas partes e as nossas metas no Acordo de Paris, isso pode trazer impacto, inclusive para a diplomacia, para a reputação do Brasil no exterior, em outros acordos internacionais e em outros mecanismos internacionais e outros organismos internacionais, como a ONU e a OEA. E isso pode trazer, sim, impactos diretos e indiretos na degradação ambiental do nosso país, que, em última análise, vai nos atingir, porque vai atingir a nossa população, vai atingir a nossa produção agrícola, porque não estamos fora desta cadeia do que diz respeito à governança. Então, é preciso que a gente exija que a população faça a sua parte, faça pressão para os órgãos governamentais, participando dessa cadeia de participação ampliada, que é instrumento da governança, para exigir a preservação ambiental, a defesa do meio ambiente, em claro modelo que já consta no artigo 225 da Constituição, já que a defesa e a proteção do meio ambiente é também de nossa responsabilidade ao lado do poder público, tendo em vista o atual, hoje, infelizmente, cenário ainda baixo de efetivas e sustentáveis políticas ambientais baseadas em governança, tendo em vista o menor nível de política, por exemplo, de mitigação do clima, de implementação de infraestruturas de todo tipo para essas questões ambientais. Se a gente tivesse um cenário de elevada governança ambiental, com desenvolvimento, com equilíbrio, a gente poderia falar, assim, numa adoção de políticas de restauração de vegetação, de interrupção de produção agrícola em áreas protegidas, em APP ou reserva legal, por exemplo, adoção de energias alternativas, não construção de barragens ou novas barragens, ou melhor fiscalização naquelas que já existem. Além, claro, no meu caso aqui em Santos, um pouco mais evidente, por exemplo, o uso de malha ferroviária no transporte entre o nosso país, que tem uma extensão absurda no que diz respeito aos portos, que estão em pontos completamente opostos do nosso país. Nós ainda usamos muito mais estradas, o que geram emissões de gases de efeito estufa muito maior do que se a gente usasse trilhos, por exemplo, para chegar aos portos a nível mundial. Essa foi a minha participação de hoje. E realmente eu volto com aquela frase que eu disse anteriormente, o desmatamento, a conservação são resultados opostos de uma governança efetiva, sustentável e capaz de lidar com diversas políticas públicas e privadas nesse sentido. E fica o nosso voto, ou a minha tentativa, de influenciá-los, já que está na moda agora ser influenciador digital, de que a gente exerça uma maior produção de conhecimento nesse sentido, para que a gente possa exigir realmente a efetiva proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito obrigada pela participação novamente, pelo convite que me foi aqui feito para falar na data de hoje. Eu fico à disposição se no final tiverem perguntas ou para voltar outro dia se for necessário.
Muito obrigada. Gabriela, fantástica a sua fala, muito bacana. Eu vou tentar aqui me virar com esses problemas da internet. Nós vamos tentar, de certa forma, coordenar com o iPhone e com a máquina, com o laptop. Espero que o som esteja chegando de uma forma adequada para quem Sim, está perfeito, está perfeito. Mas é o que nos resta, né, nesses novos tempos virtuais. Você fez uma abordagem fantástica acerca do desmatamento, trazendo, inclusive, neste momento tão importante que nós estamos passando, que essa discussão internacional, né? O presidente Biden levando inúmeros representantes de outros países, como o nosso, para tratar dessa questão, quer dizer, algo que se tornou, principalmente em relação ao nosso país, de preocupação, é uma preocupação mundial em razão do tamanho, né, imensurável das riquezas naturais que o nosso país tem. Mas você coloca, e eu acho que é sempre bom levar isso e deixar isso registrado, que são os problemas políticos que envolvem também todos os nossos recursos, né? Sempre com uma visibilidade internacional e, da mesma forma, acho que imensurável perante o resto do mundo, né? Então, quando a gente trata as questões ambientais, e principalmente no momento que nós estamos passando, é certo também que isso toma uma outra grande proporção, porque todos nós sabemos, os cientistas já têm destacado que o desmatamento pode ter influenciado na criação dessas novas doenças e, para não dizer diretamente, do Covid. Então, eu acho que falar de desmatamento, ele não é mais um simples problema ambiental, como falar da água, como falar do ar, como falar da fauna. Quer dizer, eu acho que tomou uma dimensão tão diferenciada em relação à pandemia que eu acho que vale a pena destacar sempre, e você trouxe aqui isso com a grandeza, né, da sua competência, tão estudiosa e que leva esse debate de forma tão fantástico, tão maravilhoso. Muito obrigada. Vamos ouvir agora, então, a doutora Mariana Lacerda, que é uma pessoa que tem, como vocês viram, uma representante de um canal político de tamanha dimensão, tão importante, e por causa também da sua competência, da matéria que você atua. Doutora Mariana, é com você. Obrigada, Rosa. Gabriela, fantástica, sua apresentação, me baguncei inteira, até aqui anotando os ganchos e as coisas para a gente conversar. A Rosa tinha pedido para eu focar na questão social da pandemia, inclusive, e eu vou aproveitar, na verdade, fazer vários ganchos com a sua fala, porque eu acho que pegar o gancho justamente do que você estava falando ali primeiro, né? Que você disse no final que dos efeitos aí do desmatamento e falando o quanto isso vai atingir a imagem do Brasil lá fora, a questão política, e eu quero reforçar um dos pontos que você trouxe ali, mas para deixar isso bem claro para a gente fazer esse gancho, que vai atingir, inclusive, a nossa economia, que o governo diz querer proteger tanto, né? Enquanto nós não entendermos que sustentabilidade é uma questão complexa, uma forma complexa de ver o mundo, em que realmente estão imbricados diversas facetas, né? Pelo menos a gente enxerga aqui 7 pilares, né, que formam a sustentabilidade, né, que é a economia, o social, o ambiental.
evidentemente, o cultural, o eixo ético, estético e político. Eu acho que a gente não pode entender, e isso significa que sustentabilidade é um modo de entender o mundo, não só no meio ambiente, mas em todas as suas facetas, para que a gente realmente consiga soluções que sejam sustentáveis, perenes e que permaneçam, inclusive garantindo a existência de gerações futuras. Então, eu acho que a gente na pandemia, então, para já ir um pouco para o meu tema, né? A gente falou tanto, a gente está há um ano falando da dicotomia inexistente entre vida e economia, né? A gente também não pode falar da dicotomia economia-meio ambiente, né? Não há solução fácil, porque todos os problemas hoje em dia no mundo são complexos, né? Se a gente tem alguma dúvida disso, eu gosto sempre de fazer essa referência divertida. Se a gente tem alguma dúvida sobre isso ainda, a gente devia ir no Netflix, assistir aquele seriado The Good Place e entender que a gente não vai mais para o céu com uma só ação boazinha. As ações têm consequências muito maiores do que aquilo que a gente pode enxergar. Eu gosto dessa referência porque ela explica também a sustentabilidade. Então, o desmatamento, inclusive, tem uma relação muito grande com o momento da pandemia que a gente está vivendo, né? Enquanto nós não entendermos, acho que a Rosa fez ali na introdução, né? A questão da Agenda 2030 está logo ali, que a gente não imaginou que a gente fosse viver uma pandemia. Eu acho que a gente imaginou que se a gente seguisse a Agenda 2030, a gente conseguiria atrasar ou não viver essa pandemia, né? Esta pandemia era, e assim como todas as últimas que a gente teve, que não foram mundiais, nessa dimensão, mas como a gente teve H1N1, como a gente teve a gripe aviária, a gripe suína e outras tantas, né? Que são efeitos, sim, de uma não visão, né? Complexa, sustentável das relações que nós, humanos, temos com o planeta, né? Então, acho que a gente tentou evitar essa pandemia. A questão é que a Agenda 2030, né? Se a gente caminhava mal, se o mundo caminhava mal em direção à Agenda 2030, e sempre caminhou, né? Muito claudicante, como um esforço global, né? Eu concordo muito com a Gabriela que isso não é um esforço dos estados, é um esforço de cada um de nós, e democracia, e aí que é meu grande ativismo, democracia implica na responsabilidade individual de cada um de nós em relação ao resultado democrático e ao resultado coletivo, né? E a gente muitas vezes esquece isso, né? E a gente andava mal, a gente andava devagar em relação à Agenda 2030. E nos últimos, vou botar 5 anos aí, a gente resolveu andar para trás, né? O que é mais grave. Porque em vez de andar devagar, a gente resolveu andar para trás. E é importantíssimo a gente reforçar sempre que na Agenda 2030 não é uma questão apenas do desmatamento que está lá. Não é só uma questão de emissão de carbono, né? Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável incluem esses 7 pilares que eu nomeei aqui, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável têm dimensões econômicas, ambientais, éticas, estéticas, políticas, culturais e sociais, né? Quando a gente fala de ideologia de gênero, quando a gente fala qualquer uma dessas questões que estão sendo trazidas hoje em dia
no debate nacional com um grande radicalismo, né? E eu acho que a gente está debatendo pelo debate vazio, né? Se a gente fosse olhar para cada um desses temas, olhando para o desenvolvimento, para a linguagem do desenvolvimento sustentável, a linguagem neutra da diplomacia internacional, a gente entenderia o quanto isso significa uma questão de respeito aos direitos mais básicos e e aos direitos individuais, né? Direitos de existência, direitos, enfim. Ninguém está falando de comportamento, nós estamos falando de respeito e existência. Então, assim, o que eu queria trazer em relação à questão especificamente da pandemia, e acho que a apresentação da Gabriela quem prestou muita atenção, quem não prestou atenção perdeu absurdamente, vai ter que ver depois aqui no Facebook, porque é uma aula muito fantástica, mas acho que ela deu algumas pistas para a gente, assim, eu acho muito importantes, e eu quero expor para vocês com exemplos de como nós, ao enfrentar, né, a pandemia para mim, ela foi como se aparecesse diante de todos os nossos olhos microscópicos. Nós pudéssemos ver em lentes de aumento absurdo todos os problemas realmente da sustentabilidade que a gente enfrenta. Então, a gente vinha falando, né, Rosa, antes de começar o debate, de coisas para a gente não voltar a fazer, coisas que a pandemia nos ensinou e que a gente deveria adotar, o quanto a gente está penando para resolver situações básicas, né? Então, eu falando aqui, principalmente da cidade de São Paulo, no começo do ano passado, então temos uma pandemia, uma causada, muito provavelmente, né, cientificamente colocado ali, né, pelo nossa má relação com o meio ambiente, nossa destruição dos biomas e das relações com o mundo silvestre, né? E isso é de alto contágio. Quais são as medidas que nós precisamos fazer para diminuir esse risco potencial de vida? Não tem segredo, né? Era isolamento social, né? É a interrupção do contágio, e é o garantimento, sem sombra de dúvida, de uma subsistência mínima daqueles que não têm condição de manter a sua atividade econômica nesse período. Tudo que a gente viu de tentativa. Então, assim, em São Paulo, eu dou os exemplos que eu acho muito angustiante até, né? É o quanto nós estamos divorciados da realidade. A gente viu, por exemplo, o prefeito Bruno tentar adotar medidas que foram adotadas lá fora, como a restrição de circulação entre cidades, ou, né, enfim, o Wuhan foi totalmente isolada, e pôde ser totalmente isolada porque tinha, enfim, que era uma cidade pequena também, acho que São Paulo também oferece essa questão, mas quando eu lembro que o Bruno tentou fechar a Rádio Leste, então disse, eu aparto a cidade. Impossível. São Paulo não foi construída de forma pensada. São Paulo não é construída de forma sustentável. Não é construída de forma para as pessoas. A pessoa mora lá na Zona Leste, lá em São Miguel, ela trabalha em Caieiras, ela trabalha no centro, ela trabalha na Zona Oeste de São Paulo. Ela cruza 30, 40 quilômetros para trabalhar. Nós não temos malha de ônibus suficiente, então nós amontoamos pessoas para se locomover, porque a cidade não está pensada. Nós temos uma população pendular, então a Gabriela, então, que está em Santos, sentiu isso agora,
quando o Bruno tenta botar um feriado. Então, tudo bem, fica todo mundo em casa, então ninguém trabalha, fica todo mundo em casa. As pessoas vão para a praia. Então, qual é o pensamento de governança e de noção espacial, né, global que nós temos em relação a essas soluções? Nenhuma. Não se trata de personificar, o Bruno Covas, coitado, está sendo personificado aqui porque ele é o homem na cadeira, mas é para dizer que é uma falta de conhecimento nosso sobre a nossa própria organização e quais são as soluções, onde vamos buscar soluções. A Gabriela já trouxe aí, eu só quero reforçar ela, até porque a Rosa já me disse que meu tempo está acabando, reforçar aí que é muito por aí. Se nós não fizermos para uma solução extremamente complexa, em que deve levar em consideração esses 7 pilares, se nós não levarmos em consideração todos os setores e as nossas responsabilidades individuais como pessoas, nós temos, se a gente tem condição de estar fazendo a live em casa, nós temos que estar fazendo a live em casa mesmo, a gente não tem que estar na OAB Santo André fazendo o normal da OAB, aceitando leite para fazer o evento aberto para as pessoas. Isso é nossa responsabilidade coletiva, né? E aí, só para finalizar, eu queria chamar a atenção de uma coisa. A gente tem falado muito dessa dicotomia hoje em dia e a gente está numa polarização que segregou liberdade de igualdade. E eu só gostaria de lembrar, sem discutir filosoficamente, que a Revolução Francesa trazia dentro de si a fraternidade. E é esse o elemento que a gente está esquecendo, e é esse o elemento que a gente está abandonando, e é este o elemento, no meu modo de entender, que traz que sustenta a sustentabilidade, que é a hora que a gente olha para o outro com a empatia e a necessidade de nos entendermos como uma única coisa só. Era isso que eu já ultrapassei meu tempo e, enfim. Gabriela, obrigada pela aula. Rosa, você está no mudo. Você está sem áudio nesse seu acesso. Eu estou entendendo que a sua entrada está sem o som. Acho que a hora que você entrou com o iPhone e você pôs o som no seu iPhone e aí ficou sem o som. Você vai ter que entrar com o iPhone de novo. É o novo normal que a gente estava discutindo antes. Nunca mais seremos os mesmos sem essa tecnologia. Não sei se a gente vai ser melhor ou pior depois de toda essa tecnologia, mas os mesmos a gente não vai ser. Jamais. E a questão da tecnologia, a questão da nossa telefonia está insustentável, inclusive. Nossa, insustentável. E aqui em Santos eu dou aula em períodos noturnos ou diurnos, né? E a gente sofre também com os mesmos problemas, a oscilação. Um dia eles resolvem fazer manutenção dos cabos bem no horário de aula, quando a gente não tem participações especiais, por exemplo, da Feira Livre, do Carro do Ovo, do Carro do Morango, e a gente fica com aquelas participações maravilhosas no meio da aula. É uma coisa de louco. É um novo normal. Agora sim. Só liga o microfone.
É difícil entender. E assim, você tem que fazer um curso, né? Você tem que trabalhar com o laptop, com o iPhone, põe fio, tira fio. De fato, não é fácil, mas enfim. Agora da microfonia, mas olha, para fechar, né, com chave de ouro, essa parte exposta pelas nossas advogadas, nossos juristas, especialistas nesta matéria, a doutora Mariana Lacerda, ela lembrou fatores importantíssimos desta nossa discussão e que eu tenho destacado muito, que acho que nunca foi tão importante a gente destacar as obrigações decorrentes do artigo 225 da Constituição Federal, no sentido de chamar a atenção que aquele todos, né, ele é tão forte e ele é tão necessário. E eu tenho falado também, até porque isso ficou muito destacado nas nossas lives de educação ambiental, que é também quando, na nossa Política Nacional de Educação Ambiental, né, que é uma lei de 1999, porém estamos falando de uma legislação que tem 21 anos e que, infelizmente, a gente ainda não tem ela implementada como ela colocou, de atribuições, de deveres, de obrigações, quando ela coloca a incumbência, né, a obrigação de todos nessa questão da educação ambiental. Né? Que isso certamente teria reduzido inúmeros problemas que nós estamos vivendo e nem sabemos ainda quanto tempo nós ainda teremos para conviver com essa pandemia. Porque a educação ambiental, certamente, se ela tivesse sido implementada, nós teríamos, no mínimo, no meu ponto de vista, 50% do caminho andado para o enfrentamento não só desta pandemia, como qualquer outros problemas ambientais, né, e de saúde que nós temos. Né? E aí, falando das letras, né, do ESG, com esses novos pilares aqui destacados pela Gabriela e também fortalecidos aí pela fala da Mariana, na realidade, eu acho que a gente tem que ir emendando, né? Esse ESG, a gente pode colocar um J de justiça, né? Um C de compliance e por aí afora. Né? Eu acho que essa ideia ela é fantástica e a gente tem que entregar os méritos, os créditos para quem aqui no nosso país iniciou essa conversa, né? Que é a jornalista Sônia Favaretto, que é uma especialista em sustentabilidade, e a gente diariamente aprende muito com a fala dela, com os estudos que ela diariamente traz aí em todas as palestras que ela faz. Então, registro aqui essa entrega dos créditos que eu acho que ela tem. Mas, já um pouco passado do nosso tempo, vou passar para o Fernando Souza. Eu acho que nós atrasamos um pouco, mas eu acho que foi muito proveitoso ouvir completamente aí o que a Gabriela e a Mariana tinham para nos entregar. Fernando, é com você. Ok, vocês estão me ouvindo? Alô? Vocês me ouvem? Posso seguir? Sim, sim, perfeitamente. Ok. Bom, eu queria começar, né, dizendo o seguinte, doutora Gabriela, você me deixou sem fala, né? Então eu não tenho o que falar mais, porque eu estou inteiramente alinhado com você. Não é diferente com a doutora Mariana, quando existe toda essa abordagem de caráter objetivamente político. O que eu mais ou menos deixei preparado? Anteriormente, quando eu tive a oportunidade primeira com a doutora Rosa, falei um pouquinho sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, falei um pouquinho sobre o Programa Nacional de Educação Ambiental. Estou inteiramente alinhado com essa questão. Eu não cito essa crise sanitária como uma crise sanitária. Isso é uma crise ambiental mundial. É uma crise ambiental mundial que propiciou uma crise sanitária em todos os aspectos. Como eu sou já mais antigo nessa seara técnica,
do que vocês são na seara jurídica. Eu, desde 1982, 83, quando eu tive a minha primeira oportunidade de ir para Campo Grande e Cuiabá, eu vivenciei na região do Pantanal um tremendo incêndio. E numa época que nós tínhamos um problema muito sério de caráter ambiental, que eram os coureiros dizimando os jacarés. Eu atuava como engenheiro de segurança de uma empresa produtora de oxigênio industrial e medicinal, e também de produtora de acetileno. Isso me despertou fortemente a atenção, e dentro dessa estrutura eu já atuava nas questões ambientais, sempre de uma forma muito prática, licenciamento, muito contato com órgãos ambientais, ajustamento de conduta de vários aspectos, enfim. E isso me levou a focar a questão da sustentabilidade. Um pouco seguidor do Inácio Sachs, quem eu já citei anteriormente também, principalmente focado no livro dele chamado Rumo à Economia, a Ecossocioeconomia. Ele tem uma visão muito simples, em que ele fala assim, que a qualidade de vida tem que estar ajustada aos parâmetros econômicos de qualquer organização. E isso te leva a olhar para as questões ambientais. Então, ele postulou 5 dimensões, e atualmente nós temos aquela 7, muito bem apresentada pela doutora Mariana, e eu preparei para destacar uma especificamente, que é a dimensão ética. E essa dimensão ética, ela tem total pertinência com o que foi falado por ambas as doutoras. Com todo o conceito muito bem apresentado pela doutora Gabriela. Estou misturando o nome? Não estou, né? Não. Na dimensão ética, tem 3 princípios fundamentais quando a gente olha para a questão dos pilares da sustentabilidade. E esses 3 princípios, que é a alteridade, o cuidado e a responsabilidade, está integralmente relacionado com o que foi apresentado por ambas as doutoras. Quando a gente fala da alteridade, e que isso significa que todo o homem social, toda a estrutura social interage e atua de forma interdependente, está perfeitamente alinhado com essa visão da governança de âmbito global. Não pode ser mais feudal, como a gente lida hoje. Não pode ser aquela coisa isolada, cada um cuidando da sua oca. Eu tenho algumas experiências interessantes por conta das empresas para as quais eu trabalhei e prestei serviço. Então, eu conheço muito bem boa parte da região do Amazonas, conheço fundamentalmente muito bem o Pará e convivi muito com quilombolas. Como também convivi com nativos na África, porque eu atuei na África também. E eu sempre fui numa atuação focada nas questões de entender os pontos-chave para uma sustentabilidade dentro de um modelo global. E se nós não nos atermos nas questões da dimensão ética, nós nunca vamos cumprir os objetivos, qualquer que seja o objetivo, que esteja em qualquer parâmetro especificado aí para 2030, 2050, 2100, nós jamais vamos criar condições efetivas de que as políticas sejam includentes, as políticas sociais sejam includentes, perfeito? E que e se isso não estiver dentro do contexto socioeconômico, nem inclusivo nós vamos conseguir ser com as sociedades de uma forma geral. Nós vamos continuar sendo separatistas no sentido de tratar quilombolas, indígenas e diversas outras estruturas
que são partícipes nessa solução, de uma forma apartada. E isso a gente tem que focar, mesmo numa simbologia mais simples, como o ESG, mas que ela compartilha os 7 princípios, a gente tem que, ou as 7 dimensões, como quiser chamar, a gente tem que olhar para essa dimensão ética. Sem essa dimensão ética, a gente não estrutura governança nenhuma. Até porque, se nós ficarmos na cantilena que vem se apresentando por diversas empresas que estão surgindo para propor trabalhos dentro do ESG, como vem sendo proposto, nós vamos encontrar pela frente o que a gente já vem vivendo com outros sistemas de gestão. Ou seja, somos dogmáticos e não somos pragmáticos. Sempre dogmáticos, perseguindo metas, fazendo papel, fazendo uma composição bonita de documentos, de procedimentos, mas o elemento prático, o elemento pragmático nunca existe. A gente mistura gestão com gerenciamento e não faz nenhum dos outros. Se limita a determinados princípios que são limitantes e nos deixa preso a uma questão dogmática. Falo isso porque eu estou há 40 anos nessa área, 40 anos como engenheiro de segurança do trabalho, há 40 anos atuando dentro de diversas empresas, inclusive como engenheiro ambiental, embora eu não tenha formação, e essa formação de engenharia ambiental ela é muito recente. Então, lá no passado, nós tínhamos que atuar buscando as alternativas e buscando o suporte dentro dos organismos que podiam nos suportar, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista técnico. E isso não pode ser mais assim. E isso também não pode ser levado de uma forma só a se cumprir parâmetros técnicos dentro de específicos objetivos ou específicas metas, e uma vez cumprido, parece que nós temos o papel definitivo e que não precisamos fazer mais nada. Não é isso. Meio ambiente é evolutivo. Meio ambiente advém de um modelo que não necessariamente é lógico. Ele trabalha dentro de uma ótica em que o caos prevalece também. Então, tudo isso precisa ser enxergado e, como foi muito bem tratado aqui, uma governança mais ampla, uma governança que saia desse status de limites geopolíticos, porque o ser humano ele é único num mundo só. E, por sinal, ontem foi o Dia do Planeta Terra, e esse dia tem que ser comemorado de uma forma assim, pragmática, dizendo exatamente como falou a doutora Mariana, em que as políticas precisam ser objetivamente observadas, e a doutora Gabriela falou uma coisa bárbara para mim, metas reais. Metas reais. Só aí é que nós vamos ser pragmáticos, porque enquanto a gente fizer meta para obter certificação, para ficar bonito com um título pendurado na parede, isso não vai resolver nenhuma questão, seja ela de caráter de sustentabilidade, seja ela de caráter de futuras gerações, seja ela de caráter atual. Então é isso, para não me estender. Obrigado, doutora. Obrigado, doutoras. Muito bom, muito legal. Eu acho que fechamos com chave de ouro com a fala do Fernando, e eu acho que você acabou destacando, na verdade, um pouco mais as falas, não só da Mariana, como da Gabriela. Hoje, esse termo, né, do fazer de conta, e a Gabriela sabe disso, né, o greenwashing, né, quer dizer, esse termo ele
ele não surgiu por acaso, né? E ele não adentrou, né, o sistema de forma à toa, né? Eu acho que ele pegou e isso trouxe para aqueles que usavam, né, desse faz de conta, dos relatórios simplesmente e usando aqui, né, o nosso ministro, ele trouxe uma nova forma de tratar as coisas, de alguns termos que foram muito usados por ele, então isso nos dá o direito, mesmo como advogadas, usar alguns termos também, né, do fazer para inglês ver, né, eu acho que a gente pode também começar a utilizar alguns termos, né, que destacaram tantas atitudes antigamente que não se adequam, ninguém aguenta mais isso. Eu acho que o fazer de conta, ninguém suporta mais isso, né? Até porque o ESG surgiu com este intuito, com este objetivo, que você deve ter uma avaliação de todos os itens urgentes e necessários, né? Que o meio ambiente e a responsabilidade social, elas nunca poderiam, de forma alguma, ter sido feito com análises superficiais e, como eu disse, para inglês ver, né? Eu acho que quando hoje uma empresa pensa em investir em qualquer negócio, ela verificará esses itens de maneira responsável, porque se desta forma não for feita, né, se não cumprir e não aplicar diretrizes sérias, normas internacionais de conduta, né, aliás, isso, conduta empresarial responsável, né, o RBC, se elas não operarem de forma transparente, em consulta, inclusive, com os governos locais, com a legislação local, comunidades locais, né, conduza suas atividades de forma social e ambientalmente responsável, eu acho que, né, não se aplica mais aqueles conceitos anteriores que nós íamos, como eu disse. Isso se aplica muito, inclusive, em municípios, né? A gente que atua um pouco mais localmente, quantos e quantos planos diretores eu vi um copia e cola, quer dizer, uma coisa lamentável, né? Tinha que cumprir. E município verde e azul, se a gente for falar também, quantas cópias de projetos, né? A gente, às vezes, pegava alguns erros tão banais, porque tinha copiado lá de uma cidade do sul e esqueceu de apagar o nome da cidade. Quer dizer, isso não dá mais, né? A gente não vai engolir mais esse tipo de coisa. Eu acho que e o debate aqui ele serve para isso, serve para que a gente possa chamar a atenção das pessoas e falar diuturnamente de determinadas ações. Eu costumo dizer também que nós estamos num momento que precisamos falar o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito diariamente. E é com isso que nós evoluímos, com isso que nós vamos levar adiante, talvez, um pouco de melhoria nesse nosso planeta, né? Tão massacrado para as nossas futuras gerações. Com isso, eu devolvo a palavra a vocês, deixando aqui registrado novamente os nossos agradecimentos. Devolvo a palavra inicialmente para a Gabriela, para uma mensagem e a sua despedida, para que a gente possa não cansar muitos os nossos ouvintes. Eu só gostaria de agradecer mesmo o convite que me foi feito, dividir a tarde de hoje com vocês foi um prazer. Espero voltar com os senhores mais para frente, para que a gente possa aprofundar um pouco mais esse debate. Então, eu só tenho que agradecer mesmo pelo convite que me foi feito e o espaço que me foi aberto. Muito obrigada. Fico à disposição, tanto da comissão quanto dos senhores que estão aqui presentes. Obrigada. Nós que agradecemos, uma honra tê-la aqui esta tarde. Muito obrigada pela sua contribuição. Doutora Mariana Lacerda, prazer enorme ter você aqui também. Muito obrigada, foi demais a apresentação de vocês. Agradeço muitíssimo a sua presença. Eu que agradeço, Rosa, mais uma vez o convite, a presença e a troca que aconteceu aqui, e com isso eu quero exortar, esse é o ponto, né? A gente precisa trocar mais também, né? Ouvir as pessoas, e diálogo é uma coisa
que está em falta nesse momento. E é assim que a gente vai conseguir construir soluções sustentáveis, né? Ouvindo todas as pontas, ouvindo o empresariado, ouvindo o governo, ouvindo os advogados, os engenheiros e todo mundo envolvido na cadeia produtiva e na vida, né, das pessoas. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, foi um prazer imenso, estou super à disposição, sempre que quiser, adoro bater um papo, trocar, e eu aprendo muito, então me coloco aqui à disposição da comissão e da OAB de Santo André. Obrigada. Eu que agradeço. Certamente vamos aproveitar, sim, e convocá-las para uma próxima live, para nós batermos esse papo e trocar experiências e conhecimento. Fernando, muito grata, viu? Você sempre atende os nossos pedidos. O doutor Vitor estava aqui nos ouvindo também, deixo registrado o meu agradecimento a ele, a nossa satisfação. E também, da mesma forma, a nossa casa estará sempre aberta para você, Fernando. Muito grata, uma honra ter você aqui conosco também. Doutora Rosa, a honra é toda minha. Fico muito satisfeito de poder participar e eu vejo que todo esse seu trabalho vem numa crescente muito significativa. Eu tenho tentado, de alguma forma, ampliar essa informação para alguns dos meus amigos e colegas, e aos pouquinhos o pessoal vai aderindo. Eu tenho assistido a grande maioria. Quando eu não consigo assistir é porque eu estou envolvido com alguma tarefa, alguma atividade, e fiquei muito satisfeito com todas as outras, com essa também, né? Até porque foi muito bem posicionada a questão por ambas as doutoras, a doutora Gabriela, uma maestra fantástica, e o posicionamento da doutora Mariana também muito objetivo, e isso é importante porque isso alicerça também a experiência da gente. Agradeço, e é sempre uma honra poder participar e dar o suporte que for necessário para essa estrutura de vocês, tá bom? Muito obrigado e sucesso a todas. E a todos que nos assistiram. Nós que agradecemos vocês. Até sexta-feira estaremos na 38ª live. Já temos aqui algumas pessoas que irão participar conosco. A Associação Brasileira dos Profissionais da Sustentabilidade, da Abrapes, estará conosco aqui o doutor Luiz Assetti, e estará conosco também a Kelly, que faz um programa de ESG e que se dispôs a vir falar com a gente do programa Estratégia, que muito nos honrará também receber. E estará conosco o Marcos Reis, que é vice-presidente da Fiesp, virá aqui falar pelos empresários. Eu acho que será bastante interessante. Sexta-feira que vem, às 16 horas, estaremos aqui novamente. Então, muito obrigada pela presença de todos que nos assistiram. A Sônia Lima está sempre aqui conosco, o Vitor, muito obrigada pela presença e até a próxima. Boa tarde para vocês, boa sexta-feira.